O Superior Tribunal Militar abriu uma exposição em Brasília que mostra um outro lado da Segunda Guerra Mundial. Com a participação dos brasileiros enviados para o campo de batalha, também foi necessário o envio de um grupo para a defesa e julgamento de militares e civis em crimes de guerra. Pela primeira vez, esses processos da Justiça Militar podem ser vistos pelo público. É o que mostra o repórter Renato Rosa. Mais de 25 mil soldados brasileiros foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. Eles reforçaram as tropas dos países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, Resistência Francesa, contra as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, atuou nas regiões montanhosas da Itália. A principal batalha travada foi a de Monte Castelo. Os pracinhas foram fundamentais para expulsar o exército alemão que resistia no norte da Itália. Nos bastidores do confronto, um grupo da Justiça Militar acompanhava tudo. Recebia denúncias, apelações, ajudava na defesa e julgava crimes cometidos por civis e militares durante a guerra. Muito importante a presença da Justiça Militar, porque o ambiente de guerra é um ambiente de pressão. E é necessário realmente ter a justiça para julgar aqueles crimes militares que acontecem naquele momento. Precisa estar lá justamente porque os prazos dos processos, inclusive, são muito exíguos. Apesar de o rito processual acontecer inteiro certinho para manter a ampla defesa e os direitos dos acusados. Então foi realmente montada uma justiça completa lá, com advogados, promotores, juízes, ministros, 2 auditorias, um conselho. Parte desse trabalho está nos processos, documentos históricos guardados pelo Superior Tribunal Militar. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando esses materiais e documentos foram trazidos para o Brasil, o acervo de valor histórico e jurídico agora está aberto para o público. Recentemente, os processos foram digitalizados e foi daí que veio a ideia de criar a exposição para mostrar um outro lado da guerra. Para que a gente possa ajudar na questão educacional, cultural, na memória do Brasil, também para trazer escolas e tudo mais. Então, assim, a dificuldade mesmo foi que a gente teve que separar toda a documentação relativa, por exemplo, à FEB, que é uma parte pequena do nosso acervo, por assim dizer, e olhar ela inteira. A exposição foi aberta ontem em Brasília, no Espaço Cultural, na sede do STM. Ganham destaque no acervo a apelação de 2 soldados brasileiros que foram condenados à pena de morte por terem estuprado uma jovem italiana. Só não foram fuzilados porque o então presidente Getúlio Vargas mudou a pena dos acusados para a prisão. Outro processo foi de traição. 2 civis, um homem e uma mulher, que trabalhavam numa rádio na Itália, teriam divulgado informações falsas para quebrar a credibilidade das forças brasileiras em combate. Segundo a denúncia, a rádio pertencia ao exército alemão. Ao todo foram julgados, em território italiano, 274 processos. O Conselho Supremo de Justiça Militar, que atuou como segunda instância, julgou 130 apelações. Foi muito importante para o país, porque como nós fomos lutar por uma democracia e vencemos, não tinha sentido a gente estar vivendo uma ditadura no Brasil. E logo que chegamos, foi marcado eleições para presidente da República, o nosso presidente Getúlio Vargas pediu demissão, tivemos uma nossa nova Constituição, voltaram os partidos políticos, voltaram os exilados, então foi muito importante para todos nós. Bom, e para a gente falar mais sobre essa exposição, que é de fato muito importante para todos nós, para a sociedade, para a história, eu converso agora ao vivo com a diretora de Documentação e Gestão do Conhecimento do Superior Tribunal Militar, Maria Giovani Borges. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade em conversar conosco aqui. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra. Bom, a gente já mostrou aqui um pequeno aperitivo dessa exposição. Queria que você contasse para a gente agora um pouquinho mais de bastidores, o que o visitante vai poder encontrar lá. Olha, vou falar do que eu mais gosto na exposição. Eu sou muito apaixonada pela história militar, eu sou apaixonada pela documentação da Justiça Militar. E o que eu gosto naquela exposição é a parte humana,
É a história das pessoas que tem lá. Então, se você se aproxima daquela documentação sem preconceito, com respeito por ela, o que salta, pelo menos para mim, o que salta aos olhos é o lado humano, é o que os juízes pensavam, o que os réus pensavam, o que os advogados pensavam, o que os promotores pensavam. Para mim, tudo isso está escrito lá. Então, eu me aproximo dessa documentação com todo esse carinho. E são depoimentos em primeira pessoa, em terceira pessoa, são o quê? São relatos? São processos judiciais que são montados de acordo com a estrutura militar, né? Então, você tem a denúncia, você tem as defesas, você tem os votos dos ministros, porque quando a justiça militar monta um processo, ela tem fases. E com guerra ou não, as fases são respeitadas. Então, essas partes dos processos estão todas lá. Mas sempre tem o lado humano, o viés humano, que é o que eu mais gosto, eu pessoalmente. Né? Agora, a Juveni me contava aqui nos bastidores que os historiadores, né, a parte da sociedade, gosta muito de um queridinho, entre aspas, digamos assim, de um processo que diz respeito à pena de morte. Os únicos 2 brasileiros que, né, foram condenados com pena de morte, porque a gente sabe que o nosso ordenamento jurídico não prevê. Conta pra gente, então, esse processo. É a apelação 21, né? Que foi julgada na Itália. Os 2 foram condenados à morte porque eles estupraram uma cidadã italiana e, para conseguir isso, eles mataram o tio dela. Parece que a moça gritou, o tio veio socorrer e eles mataram o tio dela. No processo, diz que eles ficaram bebendo a tarde inteira e eles passaram várias vezes em frente à casa da moça e a moça sorriu para eles. Algumas coisas absurdas assim e... Na loucura da bebida, eles cometeram esse ato vergonhoso, não só para eles, como para toda a justiça militar, né? E na época, tanto o promotor, quanto o juiz, quanto os ministros do STM que foram para a Itália, acharam isso de uma brutalidade, de uma agressão, que não cabia outra pena que não fosse a pena de morte. E eles foram condenados à morte. Não morreram, digamos assim. Você vai falar, infelizmente, mas a gente está, né, remonta à época, aos fatos que realmente... Nós mulheres nos sentimos agredidas Sim. com alguns crimes mais do que com outros, né? E bom, naquela época, ter causado essa comoção também no Poder Judiciário, a gente está falando da década de 1940, né? Mas vamos lá, esse acervo foi muito complicado, separar esse material, quanto tempo que vocês já se debruçam? Essa exposição, ela começaria antes da pandemia, foi isso? Sim, ela foi montada para ser inaugurada em 2019, mas nós terminamos de montar exatamente em março, quando começou o período fechado da pandemia. Então, nós guardamos e agora foi o momento adequado para lançar, né? 78 anos da FEB, nós lançamos ontem, que é o dia do armistício, né? Nós escolhemos um dia propício, porque nós queremos que essa documentação seja conhecida, nós queremos que as pessoas se debrucem sobre elas e que deem valor àquelas pessoas que foram, porque apesar de serem crimes, o quantitativo de crimes foi baixo, foram 274 crimes, num contingente de 25.344 pessoas. Nós fomos considerados uma das forças mais disciplinadas, então esse mérito eles tiveram, eles saíram do nosso país, muitos com 18 anos, sem falar uma palavra em italiano, sem nunca ter vivido aquela realidade. Então, eu acho que eles merecem que a sociedade valorize isso. E a sociedade merece também ter esse conhecimento sobre a justiça mais antiga do Brasil, a justiça militar. Poucas pessoas sabem disso, qual é a importância dessa exposição para a gente finalizar e o serviço. Quem nos acompanha, qual é o horário, quais os dias? Nós consideramos a Justiça Militar da União a mais antiga porque nós nos baseamos no alvará de 1808. Dom João, quando chegou no Brasil, um dos primeiros atos que ele fez foi assinar esse alvará que criou a Justiça Militar da União. O que é compreensível se você levar em consideração o histórico pelo qual ele veio parar no Brasil. Então, ele precisava urgentemente que os exércitos estivessem normatizados. E não existe exército sem uma justiça militar, né? Então,
O alvará de 1º de abril é nosso documento. O documento mais antigo, essa exposição é sobre a FEB, mas o documento mais antigo que nós temos é uma carta de Dom João, de 1810, num papel original inglês, com todas as abreviações do nome dele, no verso, as 10 abreviações. Um documento lindo, preservadíssimo, maravilhoso, que eu convido quem quiser para conhecer. Está na internet, mas é igual a Mona Lisa, gente. Você tem que ver o original. O maravilhoso é o original. É sentir o cheirinho do papel, é ver o papel, né? Feito convite aí em Brasília? Em Brasília, na sede do Superior Tribunal Militar, de 12h30 até 19h30, 19h40. O tribunal funciona até às 8h. Mas assim, agendando, a gente abre as sessões. Você não pode chegar lá de uma vez, sem nos avisar, principalmente se for um grupo muito grande. O agendamento faz por onde? O agendamento pode ligar no tribunal, no número geral do tribunal, 3313-9292, e eles transferem para a gente. Né? Não conseguiu anotar, esqueceu o telefone, é só colocar na página de pesquisa aí no buscador, né? É que eles acham. Superior Tribunal Militar STM aqui em Brasília, exposição de segunda a sexta, até chegando lá um pouquinho das 8 da noite, você consegue entrar, conferir esse acervo e pode entrar em contato para outros horários também, a gente dá um jeitinho, né? Sim, muito obrigada, parabéns para vocês, viu, pela organização, por tornar público esse material e muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada, Estamos às prazer, ordens. boa tarde.